Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, desta vez o nosso primeiro, que não é o primeiro vídeo do ano, e sim o último vídeo do ano de 2019/2020. Sim, é muito confuso e eu vou explicar. Bom, esse vídeo é o nosso primeiro vídeo do ano, pois creio eu que esse vídeo será postado no primeiro dia de 2020. Se tudo der certo, obviamente. Bom, primeiro, para começarmos esse vídeo, eu quero desejar a todos um Feliz Natal. Um pouco atrasado, realmente, mas eu quero desejar umas boas festas para vocês, para todos vocês. E eu desejar um amor, um ótimo Natal, com harmonia, com amor, com saúde e tudo que tem direito. E obviamente também, não esquecendo, um feliz ano novo para todos aqueles que estão no canal, todos aqueles que não estão no canal e sim vendo esse vídeo, sei lá como, mas também estou desejando um feliz ano novo para todos. Obviamente com todas as características de desejar, né? Muito amor, harmonia, din-din, felicidade, saúde, etc. Mas enfim, obviamente esse ano de 2019 que já passou, né, podemos dizer, foi um ano bastante realizador, digamos assim. Obviamente esse ano de 2019 foi um ano em que eu tive que correr pelas minhas próprias pernas, digamos assim. O nosso famoso job, né, fazer o nosso job. Afinal de contas, para aqueles que já sabem, para aqueles que ainda não sabem, o YouTube hoje, né, de 2019, 2020, ele não está muito bem das pernas em questão financeira, podemos colocar desse modo. Até mesmo canais grandes estão reclamando que eu esqueci o nome do termo que é o certo, mas o AdSense, ou podemos dizer a comissão do YouTube, o dinheiro, o salário, enfim, qualquer termo que você deseje usar, não está muito bem nas pernas para até mesmo canais grandes e muito menos para canais pequenos. Se o canal grande já está com dificuldades, né? Eu não diria dificuldades, sim uma queda muito brusca nos ganhos. Imagina um canal pequeno que só tem uma renda irrisória, uma renda extra, podemos dizer assim, que não seria até mesmo uma renda gratificante, né? O que sustente. Mas enfim, por diversos motivos no qual eu não vou dizer, né? Também eu não tenho conhecimento total sobre esse assunto, mas o que eu estou querendo dizer, né? O ponto que eu quero chegar é que tem que correr, tem que fazer o seu próprio job, né? Seja ele direto ou indireto, para então se autossustentar. Afinal de contas, a vida adulta, para muitas pessoas começa desde cedo, para outras começa desde muito tarde, mas enfim, em algum dado momento a vida adulta começa e a gente tem que correr, fazer o nosso job para então sobreviver, obviamente, não só sobreviver, como realizar várias outras coisas. E o dinheiro, digamos assim, é uma ferramenta que a gente usa e utiliza-se dela, não só como sobrevivência, mas como também para outras questões, né, que envolvem, que envolvem da nossa ferramenta chamada dinheiro, chamada capital. O importante saber é que eu tive que deixar o canal um pouquinho de lado, um pouquinho só. Não digo que eu abandonei, mas deixei um pouquinho de lado, reduzi um pouquinho, para então deixar o job cada vez mais acessível, mais palpável e me deixar a minha vida um pouco mais estável. E sim, deixou muito estável. Deixou até muito mais do que eu imaginaria alcançar, né? E eu estou super agradecido por isso, que chegou no momento que eu fiz, de certo modo, né,
que deixou minha vida tranquila hoje, né? Podemos dizer assim. Enfim, pode ficar muito melhor e eu, não só muitas pessoas, buscam isso, deixar a vida cada vez mais tranquila, deixar a vida cada vez melhor, né? Afinal de contas, nós somos seres humanos e buscamos cada vez mais, né? É o desejo do ser humano, buscar cada vez mais e melhor, né? Mas, enfim, o ano de 2019 foi uma transição, né? Eu posso chamar isso. Eu posso chamar o ano de 2019 de um ano de transição, né? E com isso, obviamente, o emprego chegou, né? E não só como eu em 2019, não digo todo 2019, mas o ano 2019 foi um ano em que houve 3 transições em questão de emprego, no qual o meu último emprego que eu estou agora foi o que eu considero melhor, no meu ponto de vista, o melhor dentre esses 3 anos de amadurecimento, sim. Foi um ano também de alguns conflitos, mas esses conflitos, é claro, foram importantes para o amadurecimento. O ano também foi de conhecimentos. Obviamente, eu agradeço a todos por estarem acompanhando esse canal desde os primórdios, né, até agora. E eu agradecerei bastante por estarem acompanhando em diante, por estarem seguindo o canal até o fim dos tempos, podemos dizer assim. E obrigado pela gentileza, obrigado por assistir os vídeos, darem um like, subscreverem, acompanharem nas redes sociais, enfim, eu só tenho que agradecer a todos. Afinal, o canal não foi feito ontem, foi feito há bastante tempo, com muito carinho, com muito amor e, é claro, com muita dedicação. E eu agradeço imensamente isso a todos vocês. Enfim, obrigada. Opa, esqueci de avisar, sim, vão ter vídeos sobre a minha experiência no mercado de trabalho. Bom, a minha experiência nos 3 empregos que eu tive até o dado momento, né? Que foi em hospital, que foi em um centro comercial e agora atualmente também no centro comercial. Vocês sabem como surgiu e como foi construído o maior site de leilões da internet, o tão famoso eBay? Vamos à história. Em 95, a internet mal existia e o eBay já dava as caras pela web. Em um quartinho em San José, Califórnia, Estados Unidos. Dia que você colocasse um item à venda com o título, descrição e um preço inicial. Além disso, as pessoas podiam ver todos esses itens listados e, eventualmente, dar o seu lance. Um dos primeiros itens vendidos no site foi uma caneta laser quebrada, que custou cerca de, no lance, no leilão, podemos dizer assim, $14,83. Pierre, que ele chegou a ligar para o comprador para certificar se ele sabia mesmo que a caneta estava quebrada. E, para surpresa, o usuário era colecionador de canetas quebradas. Vocês sabem como surgiu a Twitch? Transcending history and the world, a tale of dudes and souls, eternally retold. Twitch TV é um site que veio ao ar em junho de 2011 como um spin-off da plataforma Justin TV, que seu principal foco é um website. Mas espera, Twitch então, ele veio
de uma plataforma chamada Justin TV. Falamos da Twitch, temos que voltar um pouquinho no tempo. Justin TV foi um website criado por Justin Klein. Justin TV original, lembrem essa palavra original, foi como o único canal fundador Justin Klein, que transmitia sua vida 24 horas por dia. Em 2007, Justin Klein parou de transmitir e Justin TV relançou sua forma posterior como uma rede para milhares de canais diferentes. Todo mundo diz que não entendeu nada do trailer teaser Death Stranding, o que até pode ser verdade na maior parte do tempo, mas tem muitas coisas que devem se considerar nesse misterioso novo jogo de Kojima. Primeiro começaremos pelo bebê, o fim do conceito de game over, mas tudo começa a partir desse bebê, ou até mesmo tudo termina a partir desse bebê. A quiralidade. O conceito de quiralidade parece muito presente em Death Stranding. Pensamos nessas mãos. Se você colocar as suas mãos uma do lado da outra, uma em cima da outra, ou vice-versa, essas mãos nunca ficarão iguais, certas, uma em cima da outra, podemos dizer, pois elas são objetos quirais. Parecem bastante no trailer de Death Stranding, indicando que toda a movimentação dos seres desconhecidos que caçam o Sam e os humanos são objetos quirais. A ideia principal por trás disso é que existem dois mundos, um na imagem do outro, que se sobrepõem. Muitos pensam que é basicamente uma cópia barata de Shadow, mas não, está muito além. Ele é basicamente uma inspiração, e digo mais, ele é um Shadow
da nova geração. Para quem não conhece Shadow of the Colossus, muito difícil dizer que não conheçam, porque tem milhares de vídeos no YouTube, alguns vídeos sobre Shadow no meu canal também, mas Shadow teve seu marco, teve sua história na era PlayStation 2, teve uma remasterização no PlayStation 3 e, é claro, teve seu remake na versão PlayStation 4. Então Shadow é um jogo bastante conhecido, apesar de ser antigo. E Prey é um jogo novo, é um jogo que foi inspirado em Shadow. E digo mais, Prey colocou novos elementos em que Shadow não tinha. Elementos esses que são da nova geração. Elementos de sobrevivência, elementos no estilo puzzle, até elementos que familiarizam um pouco com o Tomb Raider, podemos dizer assim. É claro, você pode até dizer que Prey e Shadow tem muitos entrelaçamentos. E sim, é para ter um jogo totalmente inspirado em Shadow. Eles simplesmente queriam colocar a essência do Shadow na nova geração e acrescentar novos elementos, é claro. Lembrando que Prey for the God não foi um jogo feito com um estúdio muito enriquecido, não foi feito por grandes produtoras. Ele foi feito basicamente por 3 integrantes do estúdio No Matter, que chamaram a atenção após lançarem um mini teaser. E após lançar esse mini teaser, os desenvolvedores então abriram uma campanha no Kickstarter e arrecadaram cerca de 400. Lançado em 2011, foi um grande sucesso. Um jogo da Freebird é um RPG de aventura com elementos de visual novel, que tem, além de um visual extremamente bonito, um trama forte e emotivo. Antes de começar, temos que conhecer os personagens, podemos dizer, principais. Doutora Eva e Dr. New, que são médicos que têm a função de entrar na mente dos seus pacientes que estão à beira da morte e modificar suas memórias de uma forma que faça acreditar que realizaram o seu maior desejo durante a vida. E é para isso que eles são contratados. Os personagens são bastante diferentes um do outro. Doutora Eva é mais emotiva, divertida, simpática, e o outro é um completo idiota que sempre faz piada e tenta esconder seus sentimentos. Os dois juntos protagonizam quase todas as cenas engraçadas do jogo, contribuindo com diálogos dinâmicos, carismáticos e frequentemente proporcionando contraste entre suas personalidades. Bom, que tal a gente falar um pouco de Resident Evil 2? Bom, na realidade, Resident Evil 2 demorou um pouquinho. Eu acho que mais umas 2 décadas, talvez. Minha idade, eu tô me sentindo meio velho. Chegamos assim, em tão esperado remake. E que remake! Valeu o tempo. Valeu muito a pena esperar. Tanto esforço da Capcom não é para menos, já que Resident Evil 2 original marcou a época. Ele foi um dos jogos responsáveis pela popularização do PlayStation. Ele fez o terror survival
como uma fórmula de sucesso dos games, popularizando assim a ideia, como muitos aqui beberam a essência, como Dying Light, Half-Life. É claro que Resident Evil 2 teve como alguns projetos Resident Evil 2 Survival, Resident Evil 2 Mortal Night e, é claro, Resident Evil 2 Reborn. Voltar um pouco no tempo, lá em 2005, no Resident Evil 2 original, que foi louvável. Vamos lembrar que era 2005, era de PlayStation 1. Se é aquele CDzinho, lembra CDzinho? Então, aquele pequeno CD que muito raro o seu pai conseguir achar um CD de 1 GB, que eu nem sei se deve existir CD de 1 GB, que mal tinha 700 MB de capacidade, tinham 2 campanhas, a de Leon, da Claire, e é claro, mais 2 campanhas extras, que é o quarto sobrevivente, e é claro um easter egg que era do Tofu. 4 campanhas, 4 histórias, uma entrelaçando com a outra, ou seja, naquele simples CD de 700 megas, você tinha que jogar pelo menos 4 vezes. Uma rápida passada na alfândega, no centro do Rio, é possível ver uma das cópias do Resident Evil 2 de 64. E bem, prepare-se para o preço. A raridade está custando uma bagatela de R$400. 2 trouxe consigo a volta do zumbi como ameaça, não como uma galhofa. Resident Evil 2 revolucionou, pois ele traz consigo a ameaça psicológica. E ele foi um dos pioneiros, se não o pioneiro, para esse tipo de gênero. Você quer conviver com ela, mas você não sabe absolutamente nada sobre o autismo. Bem, de maneira simples e direta, o autismo ele é classificado em 3 graus ou 3 níveis, tá? Grau 1, grau 2, grau 3, ok? Grau 1 classificado como leve, grau 2 moderado, grau 3 severo. Muito importante você saber os tipos de graus que o autismo tem. Mas também é mais importante saber ainda que o grau 1 não evolui para o grau 2, nem o grau 2 evolui para o grau 3, nem diminui, quero dizer melhor, vice-versa. Ou seja, essa pessoa que é classificada como grau 1 vai continuar no grau 1. A pessoa no 2 vai continuar no 2. A pessoa no 3 vai continuar no 3. Não aumenta nem diminui, continua no mesmo segmento, tá? Então, muito importante vocês saberem disso. São poucos os casos que são de grau 1. O grau 1 também é classificado como síndrome de Asperger. É um subgrupo do subgrupo, se é que vocês estão me entendendo. Ou seja, temos a classificação do autismo. E nessa classificação do autismo tem 3 subdivisões, grau 1, grau 2, grau 3. Sendo que o grau 1 também há outra subdivisão chamada de síndrome de Asperger. Muito simples de vocês entenderem, demonstrando, é claro. Muito importante também é que todos, independente da sua classificação, independente da sua subdivisão, todos sofrem do mesmo conceito, do mesmo problema. Caraca, não! Senhor Jesus amado. Senhor! Ah, lascou. Ah, lascou. Eu escolhi bonita. Stand back, supply pod inbound. Me dá luz assim, me dá luz. Pra onde eu vou, pra onde eu vou? Se ficar o bicho come, se correr o bicho come do mesmo jeito. Feel much better now.
tá lá embaixo. Ah, não sei o que eu faço, tem muito. Isso não é um pouco exagerado, não? Sincera. Olha tanto que tem aqui, eu não sei o que fazer, tem muito. Porra, não tem o que fazer aqui, tem muito bicho. Isso é muito exagerado. Ah, Deus. Ah. Out of explosives. Agora não. Precisamos falar de Thor em Ultimato. Como o personagem virou a representação da depressão. Muitas pessoas desgostaram da leitura do personagem e o rumo de que ele se tornou-se, mas não pararam para analisar a fundo as razões. Sempre foi um homem não acostumado a perder, extremamente cheio de si, de uma força e de quem ele é. Perder nunca foi uma opção, e ele nunca soube o que era isso. Primeiro ele perdeu a mãe, depois perdeu seu relacionamento, depois seus companheiros na guerra, mais da metade do seu povo 2 vezes em Ragnarok e depois com o Thanos. Perdeu seu pai Odin, perdeu o seu reino, perdeu seu melhor amigo, perdeu seu irmão Loki. Há uma cena muito especial no filme. Em uma conversa ele diz: "O que mais eu poderia perder?" Thor foi derrotado e culpou-se a si mesmo por não ter mirado na cabeça. Thanos não trouxe nenhum conforto e não tirou nenhuma das suas razões de dúvidas. Matá-lo não aliviou a sua culpa e não fez ele se sentir melhor. Então, 5 anos se passaram e encontraram a nova Asgard. Quando o Professor Rook, ou Bruce Banner, enfim, não encontram ele deprimido e triste, mas vemos ele sorrindo, jogando videogame, aparentemente divertido. Mas ele não está feliz, e sim ele encontrou um refúgio. Vocês sabem como surgiu a Microsoft? Uma empresa transnacional com sede em Washington, desenvolve, fabrica, licencia, apoia, vende software e computadores, produtos eletrônicos e serviços pessoais. Como poucos sabem, Microsoft não foi só fundada por Bill Gates, mas também por Paul Allen, em 4 de abril de 1975, para desenvolver e vender interpretadores de BASIC para o Atari 8800.
A empresa posteriormente dominou o mercado de sistemas operacionais de computadores pessoais como o MS-DOS em meados de 1980 e seguido pelo nosso famoso Windows. Mas em 1976 também a Microsoft lançou o Fortran para computadores baseados em CP/M. Em 1980 a IBM planejava lançar computadores pessoais com o sistema CP/M, mas as negociações com a Digital falharam e a IBM procura a Microsoft para desenvolver o seu próprio sistema operacional. E partindo disso, em 1982 a Microsoft começa a desenvolver aplicações, antecessor espiritual do Mac para Apple, e com isso lança o Mac COBOL, uma planilha eletrônica que multiplan para MS-DOS. No ano seguinte, a Microsoft anuncia o Microsoft Word e finalmente o famoso Windows. Em maio de 87, a Microsoft compra o programa chamado PowerPoint e lança sua própria planilha eletrônica, Excel. Em 92, Microsoft e IBM, infelizmente, encerram o acordo e se dividem como empresas únicas e com padrões únicos e desenvolvendo seus próprios produtos, ou seja, a parceria de muitos anos entre Microsoft e IBM se encerra em 92. Lança o tão famoso Internet Explorer, que fazia parte do pacote Windows 95 Plus. Vale notar uma observação muito importante: o Internet Explorer não vinha junto com o Windows 95. Ele só vinha junto com o Windows 95 caso o contratante comprasse o pacote Windows 95 Plus. Vocês sabem o que é Ramsuck? Uma grande chance de vocês não terem a mínima ideia do que é Ramsuck e uma pequena parcela já sabe o que eu estou me referindo. Na realidade, é uma webcomic escrita por André e publicada pelo site MS Paint Adventure. Who is Andrew Hussey? Tem uma história engraçada, pois o Brasil foi o único país que trocou o nome do filme Coco por Viva. E não só isso, como trocou o nome da personagem principal, que é Mama Coco, por Mama Inês. Sim, o único país que fez isso. Tanto o nome do filme como a personagem principal, Mama Coco, foi trocado para evitar cacofonia com a palavra cocô. E por isso que o Brasil foi o único país no mundo inteiro em ter trocado o nome do filme e trocado o nome da personagem principal. Os Incríveis, considerados até hoje um dos filmes mais adultos do que criança, porque o seu roteiro envolve brigas familiares, traição, mentira, conflitos de trabalho, de família, rotinas, além de uma história de vingança e de violência, que faz esse filme ser bastante questionável pela crítica e pelo público, sugerindo que menores de 13 anos estivessem acompanhados de adultos para ver esse filme na época que ele estreou. Divertidamente, como não falar desse filme nesse vídeo? Seria até mesmo um erro grotesco não falar desse filme nesse vídeo. É a animação mais ovacionada em Cannes. Recebeu aplausos e aclamação
unânime durante 8 minutos de apresentação. Infelizmente, foi exibido fora da corrida da premiação, mas se estivesse dentro, com certeza seria o vencedor de Palmas de Ouro, recebendo até mesmo premiações e títulos méritos pela criação, desenvolvimento e até mesmo pelo roteiro excelente do filme. Boa pizza! Opa, quebrei a bagaça. De onde vem tanto poder no Saitama? E se eu disser que é simplesmente vontade? Saitama e Garou são idênticos, porém a única diferença entre eles é sua ideologia, o seu ideal. Mas infelizmente Garou e Saitama são como se fossem Yin e Yang. Enquanto Saitama tem a vontade de ser o maior herói, Garou tem a vontade de ser o maior vilão. Com exercício e muito controle, a própria vontade se torna-se, em vez de ideal, algo realista. Divertidamente, definitivamente não é apenas uma animação para crianças, é um prato cheio para a psicologia. Que tal se aprofundar nas emoções? Existem várias definições da leitura científica para explicar o que são as emoções, assim como também existem diversas teorias para explicá-las. Mas a definição mais utilizada atualmente parte do pressuposto que as emoções envolvem múltiplas variáveis. Sendo assim, pode ser definida como uma condição complexa e momentânea, que surge com a ocorrência de experiências efetivas que provocam as alterações psicológicas e fisiológicas do corpo humano. E elas podemos até exemplificar em ramos cognitivos, ramos fisiológicos e comportamentais. 3 aspectos caracterizam as emoções. O primeiro é a sua funcionalidade e adaptação, sendo assim reações evolutivas do cérebro para enfrentar situações problemas. O segundo está ligado às reações contingentes do que enfrentamos das situações disparadas pelas emoções. E o terceiro é o processamento das emoções, que ocorre em estruturas primitivas do cérebro de forma automática e inconsciente, percebendo assim mudanças ambientais sensíveis e disparando um pacote de reações emocionais. Divertidamente, somos apresentados basicamente, entre aspas, a 5 personagens, bem como características distintas: alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. Vemos que além do papel adaptativo das emoções básicas, também há um fator muito importante: a função social, ou também chamado sociedade, ou também podemos até exemplificar o ambiente de convívio. Conhecer a função delas e a sociedade, o ambiente no qual vivemos, ajuda a compreender que cada um visa motivar, organizar, manter as classes de comportamento que contribuem para o desenvolvimento da personalidade. Podemos até mesmo colocar em um modelo básico de emoções que se propõe em agrupar e formar outras emoções chamadas de emoções complexas. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as emoções básicas se juntam para formar emoções complexas. Mas podemos dizer que o fato 1, as memórias são fixadas pelas emoções. O ensinamento do filme é que é muita alegria é ruim. O exagero da felicidade faz com o indivíduo perder a noção das coisas. E sim, nós vivemos um verdadeiro arquivo de memórias. Na animação, quando a alegria e a tristeza saem do escritório da central de emoções e visitam a região onde as esferas de memória estão estocadas, o que podemos chamar de nossa massa cinzenta, as recordações estariam organizadas de forma muito parecida. Ou seja, por exemplo, quando queremos lembrar de um nome de uma flor específica, pensamos de como ela é, como é a cor, como é o cheiro. Nossas memórias são armazenadas em uma espécie de assemelhação lembrança, e por assim seja, nossas memórias são armazenadas como um arquivo, por semelhança, agrupamento e até mesmo associações. Vamos ir um pouco além. O foco principal da animação é o papel do sistema límbico na regulação
das experiências vividas e vivenciadas pelo indivíduo. O sistema límbico é a parte do cérebro responsável pelas emoções e comportamento social da pessoa, que também é a regulação da inteligência emocional, que auxilia no desenvolvimento cognitivo e no armazenamento de memórias. E entrelaçado com o ambiente de formação do tom emocional básico que carregamos durante toda a vida. Sendo muito importante do filme, logo após que ela abre os olhos pela primeira vez, percebe a presença amorosa dos seus pais. Surge então no seu cérebro a primeira emoção vivenciada, a alegria, que passa a ser uma das personagens principais no gerenciamento da emoção da nossa personagem. No filme, a sala de controle já possui um aparato inicial, um pequeno controlador, com apenas um botão, no qual podemos comparar de ego. Ou seja, nosso cérebro já apresenta uma certa prontidão às primeiras interações que iremos fazer durante a vida, que serão marcantes para a formação das primeiras memórias. Esse aparato irá se desenvolver conforme as interações entre a pessoa e o ambiente externo, também interno, podemos dizer, que vai evoluindo e progredindo durante as fases do desenvolvimento humano. Podemos até mesmo dar um exemplo, que é utilizado como sinal de alerta e sobrevivência, muito utilizado por bebês. Surgiu o que podemos dizer uma outra emoção, a tristeza. Uma emoção gerada por uma sensação de desprazer, desconforto e até mesmo, entre aspas, de abandono. Mas é claro, temos que destacar que as emoções não são categóricas nem opostas, e sim complementares. Mas o filme deixou isso em aberto porque, exigir tanto de um filme de animação infanto-juvenil, não é mesmo? Muito importante destacar que a personagem de tristeza incita o sentimento de solidão. E surge assim um amigo imaginário Big Bom, que está na terra da imaginação. E ele é feito em partes de animais, ou seja, é indiferenciado e ao mesmo tempo representa um dos objetos transacionais da infância, como um recurso simbólico que virá de fantasia e imaginário para orientar o caminho da alegria e da tristeza. Podemos até mesmo usar como exemplo as roupas em vários determinados momentos do filme, que simboliza a ligação com a persona e a identidade, símbolo da nossa individualidade, ou podemos chamar num polo de oposto, de que somos manequins e serve de projeções sociais. Tudo filme. Nem parece que fazem quase 2 anos que há uma série da Netflix de 2 agentes do FBI que começaram a traçar perfis de serial killers. Ambientada no ano de 1977, acompanha-se com a jornada de 2 agentes, Ford e Bill, que unem forças com a professora de psicologia, Dra. Wendy Carr, com qual o objetivo é compreender a psicologia dos assassinos em série. E para compreender a psique dos assassinos é basicamente entrevistando os mesmos. O problema é que, ao longo do estudo, Ford acaba ficando amigo demais dos psicopatas, tentando até mesmo utilizar a linguagem deles nas entrevistas. Vou te alertar, sua atitude ainda vai te botar numa fria. É tão jovem para estar acabando com a vida das pessoas. O que você fez? Está desenvolvendo um padrão de comportamento que não vai te segurar aqui. Agente Ford, se for embora, não poderia ajudar. Não há erro de procedimento em falar com essas pessoas. Isso. Dessa zorra que eu acabei de fazer, mas vamos tentar, né? Opa, tem mais um aqui, ó. Aí já dá pra conversar sobre isso. Eu tenho que ir lá, né? Mais uma estrelinha aqui também. Tô morrendo, né? Cadê o visto aqui, né? O posto segue é o seguinte: mate, tem aquela luz ali depositada. A gente tem que matar bichinho. Com isso a gente vai. Tem tempo também de matar o bichinho, né?
Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Um dos vilões mais aclamados quando nos referimos a quadrinhos, com certeza, é o Coringa. E sua personalidade pode mostrar diversos indícios. Ele realiza ações que deixam bastante nítido sua condição, tal como não obedecer normas e regras, mente e manipula as pessoas, demonstra um comportamento extremamente impulsivo, não se arrepende das suas ações, se irrita facilmente, se tornando muito agressivo, e apresenta padrões de irresponsabilidade. O novo filme do Coringa, o Joker, de 2019, relata diversas questões mentais que, somadas, resultam em uma personalidade bastante complicada e complexas. Doenças como depressão, distúrbio alimentar, comportamento obsessivo, paranoia, além de alucinações, estão presentes na figura do Joker. É claro que também existe o tão famoso gatilho emocional. Por esses indícios, podemos afirmar que o Joker, o Coringa do filme de 2019, é uma bomba relógio que em tempos em tempos fechamos os olhos. Joker não é uma jornada incompreendida, e sim um background que fez com que ele fizesse tais atos. Podemos então afirmar que Joker não é uma jornada de um vilão incompreendido, muito menos uma jornada incompreendida e até mesmo o nascimento de um vilão. Então é uma persona desenvolvida, trágico, preocupante de uma sociedade atual. Podemos mesmo dizer que a sociedade atual, e não só a sociedade no qual ele vive.